eu acho que empresa ela tem que ter alma, ela tem que ter DNA, espírito, tem que ter missão, visão, valores e tem que ter o principal, respeito pelas pessoas que trabalham ali. As empresas não existem. Acho que essa é a palavra assim, resumida. Para mim não existe empresa, existem pessoas. Eu me lembro que nós tínhamos uma casa muito pobre, era um sítio emprestado que meu pai tinha. Meu pai deu os filhos depois da morte da minha mãe, né? Então isso foi muito ruim. Mas eu sei que aos 3 anos de idade, ele me deixou com a minha irmã, que havia casado já com 14 anos de idade. Minha irmã foi muito guerreira, meu cunhado também, mesmo com todos os problemas. Mas ele ficava muito zangado e ele batia um pouco na gente e tal. Ele chegava e ele me dava uma garrafa de vinho vazia e dizia para mim buscar 1 litro de pinga. Foi aí que eu fugi a primeira vez, porque eu sabia que ele ia se embebedar de novo, eu sabia que ele ia ficar nervoso de novo, então eu sentia que eu tinha que fugir. E eu vi algumas vezes alguém me falar em São Paulo, cidade que estava crescendo, que dá oportunidade. Eu vim de caminhão de carona, desci praticamente lá na entrada em Ibu, e de lá eu peguei um ônibus e vim para a Praça da Sé. Foi lá que o seu Manuel me pegou. Eu lavava a louça, eu guardava a louça, eu limpava o pátio, eu limpava o chão, eu areava as panelas. Ela mora na casa que o seu Manuel me pegou na Praça da Sé, que era o avô dela, e me levou para a casa dela. Ela ainda mora lá. Eu lembro quando era pequenininha, você levou os seus filhos, né? Levei. Eu era criança. Levei meus filhos. Tiquinha. Para ele conhecer. Ele levou os filhos para conhecer, eu lembro dessa história. Eu fiquei com ele, diria para você, dos meus 9 anos e meio até os 12 anos de idade. Quase 12 e meio. E aos 12 anos e meio, eu disse para essa família que eu ia embora. Porque eu conheci um gaúcho com 16 para 17 anos e um catarinense com 14 anos. Vamos para o Rio, vamos para o Rio, vamos para o Rio, porque lá a gente também vai ganhar dinheiro e vai vencer. E eu nunca tinha visto praia. Peguei uma mochila, foi quando eu tive a maior dificuldade na minha vida. Aqui foi muito difícil para mim. Na medida que eu estava esperando os meus documentos chegar para tirar meu registro de nascimento e, consequentemente, a carteira de trabalho, pelo tempo que demorou, aqui foi o mais difícil da minha vida. E é aqui que eu vim buscar, porque eu tinha já dito para a família que eu ia embora. Já tinha saído da loja de mala. Eu estava sem emprego, eu tinha que ir embora. Meus amigos me forçando, vamos, 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 vamos. E eles não queriam esperar mais. Então aquilo me apavorou um pouco, como se eu tivesse caído nas ruas de novo. E por alguns momentos da minha vida eu imaginei que eu podia subir aqui e resolver todos os meus problemas da vida. Quer dizer, não daria mais problema para ninguém, nem a mim mesmo. É quando você chega à linha final, ou seja, você tem que decidir se você vai enfrentar o problema ou fugir dele. Aqui foi o início para que eu não desistisse de mais nada que eu quisesse. Aqui foi a razão de ser, de eu estar aqui hoje. Quando eu consegui meus documentos e fui embora para o Rio de Janeiro, nós fomos diretamente para Copacabana. E eu comecei a atender os guias turísticos das agências de viagem. Quando eles vêm com os turistas do exterior desembarcar, eles deixavam as Kombi. Naquela época era uma Kombi, hoje são vans, né? E eu fiquei, então, fazendo amizade com os guias turísticos. Um deles me ajudou muito. Foi ele que disse, olha, se você precisar de um emprego fixo, eu acho que eu posso arrumar para você. E aí ele me arrumou como office boy da vovó Estela. Aí eu comecei minha trajetória na indústria do turismo. Comecei a fazer emissão de bilhete, fui buscar bilhete nas companhias aéreas, entregar voucher, bilhete, comecei fazendo reservas de hotéis e depois comecei então a atender clientes, já que ela achava que eu podia atender.
um pouco gago ainda, mas eu já atendia alguns clientes. E aí eu arrumei um outro emprego na Linhas Aéreas Paraguaias, como promotor de venda. E em todas as agências de viagem, olha, eu sou da Linhas Aéreas Paraguaias, temos 2 voos por semana de Eletra. E era muito difícil, as agências de viagem não queriam vender. Eu comecei então a anunciar os produtos. Comecei a anunciar os produtos com venda direta na loja da LAP. E aí as agências de viagem começaram a me reclamar. Escuta, o que você está fazendo? Você está louco? Você está vendendo direto? Eu corria o risco, eu pegava o voo especial, botava naquele horário e lotava. Eu não tenho medo de arriscar. A diferença entre um empregado e um empreendedor está no risco e no ganho. Está no risco e no ganho, posso dizer para vocês. Nós começamos em 74, 79 nós tínhamos uma agência de viagem chamada Flytour e com representações de companhias aéreas. Em 86 nós já nos tornamos líderes de mercado e assim foi a linha do tempo. Em 2010 foi muito importante para nós, porque nós conseguimos transportar mais de 4,5 milhões de passageiros, treinamento para mais de 10 mil pessoas, entre colaboradores, clientes e fornecedores. E agora, em 2012, nós estamos inaugurando uma operadora de turismo. Ora, nós como família queremos ver nossos netos crescerem e ir para a universidade. Acho que esse é a nossa meta. Agora, como empresário, eu acho que é dar 5 mil empregos e deixar... Eu acho que ele não para nos 5 mil, sabe? Que quando ele fez 40 anos, ele falou assim, eu vou parar de trabalhar nos 40 anos. Nós vamos viajar o mundo e vou parar de trabalhar. Só que dos 40 para cá, ele foi ampliando. Ele não vai parar nos 5. Escreva o que eu estou te dizendo. Você conta a história dele, sem contar o começo, meio e fim, você jamais vai imaginar que a história termina dessa forma. História bem bacana. Obrigada, né? Por tudo.